dia, Paulo Moura, cientista político, 3 de fevereiro de 2022. Para quem acompanha o meu canal, já me ouviu várias vezes chamar a atenção de que o Brasil quebrou na mão da Dilma, mas começou a quebrar na mão do Lula. Lula quer botar toda a responsabilidade sobre a corrupção e a quebra do Brasil no colo da Dilma e tem interesse em esconder a Dilma, tentando fazer parecer que vivíamos num paraíso de honestidade e prosperidade econômica quando ele era presidente para tentar enganar o eleitor. Qual é a novidade? É que Dilma e Lula se reuniram esse fim de semana e, segundo notícia do jornal O Globo, Dilma disse que não topa desaparecer de cena e ficar em silêncio. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se vai doar, meu muito obrigado também. Lembro que fevereiro está começando, é hora de repetir aquilo que eu gostaria que virasse uma rotina nos seus hábitos mensais. Pingar o trocadinho do canal aqui toda vez que o mês começa. Vamos lá, gente. Queria lembrar, antes de mais nada, uma comparação entre o comportamento dos esquerdistas cor-de-rosa, os tucanos, e dos esquerdistas vermelhos com relação a essa questão que eu chamei a atenção antes, o interesse do PT de que a Dilma desapareça para não prejudicar a campanha do Lula. Quando Serra e quando Aécio concorreram à presidência da República e perderam as eleições para o PT, depois que Fernando Henrique saiu do governo, os tucanos se negaram a defender os governos de Fernando Henrique Cardoso, especialmente as privatizações. Naquela época, os tucanos ficaram com vergonha de terem privatizado, coisa de esquerdista. Hoje em dia, a coisa mudou muito, falar de privatizações desce macio, ninguém se importa, o povo apoia. Mas o PT conseguiu a façanha de fazer o PSDB ter vergonha dos seus próprios governos. Serra e Aécio negaram-se a defender, Serra, Aécio e Alckmin, os 3 candidatos tucanos que perderam o PT, negaram-se a defender Fernando Henrique Cardoso, negaram-se a defender as privatizações e Fernando Henrique Cardoso ficou caladinho, engoliu seco, se ferrou. Dizem até que naquela eleição em que Lula ganhou pela primeira vez, Fernando Henrique Cardoso deu uma mãozinha por baixo dos panos. Tinha mais simpatia pela vitória do Lula do que pela do Serra. A história vai confirmar isso ou não, mas a diferença entre a conduta do PSDB e do PT, dos esquerdistas cor-de-rosa e dos esquerdistas vermelhos, é visível. Dilma corcoviou, não gostou de ver pela imprensa a defesa que os marqueteiros e os dirigentes do PT fazem da tese de que ela deveria submergir, desaparecer para não atrapalhar a vitória de Lula. Lembro aqui que Lula, ao escolher Dilma, errou feio Lula, né? Pretendia que Lula não concorresse à reeleição. É como se ela fosse guardar a vaga. Como a Dilma é muito ruim de política, eles imaginavam que ela seria submissa, iria governar por um mandato, sair de cena e entregar o governo para Lula. Não foi o que aconteceu. Assim como está acontecendo agora, Dilma avisou a Lula que iria concorrer à reeleição, não deixaria o cargo e Lula teve que engolir. E agora Lula terá que engolir Dilma de novo, falando, defendendo o desastre que foi o seu governo e, consequentemente, fornecendo munição a nós que queremos ver o presidente Bolsonaro reeleito. Mas eu chamo a atenção de todos nós para um aspecto muito importante do ponto de vista da estratégia política e de comunicação de combate ao candidato do PT. É preciso desmontar a falácia de que Lula foi um bom presidente. Não foi. Ele foi fiscalmente irresponsável. Já comprovei com dados oficiais e gráficos num vídeo aqui no canal. E o Brasil começou a quebrar exatamente porque, no segundo mandato de Lula, com Guido Mantega, ministro da Fazenda, Lula gastou o que tinha e o que não tinha nos cofres do governo brasileiro, tirado do bolso dos pagadores de impostos,
para criar um ambiente artificial de euforia econômica e reeleger o seu poste da vez, que era Dilma Rousseff. Eu sei que não é fácil mostrar, explicar didaticamente isso para o povo, porque a memória popular dos momentos em que Lula governava era uma memória de um tempo de preços baixos, havia o boom das commodities, a economia estava crescendo, tinha pleno emprego, e pilotar a macroeconomia é como pilotar um transatlântico. Você não dá um cavalo de pau num transatlântico. O navio começa a virar o leme, vai virando lentamente, e foi o que aconteceu. O Brasil saiu de um cenário de contas públicas estabilizadas, organizadas, para um cenário de desastre econômico. O desastre começou sob o comando de Lula e Guido Mantega e se concluiu na mão da Dilma. Dilma é economista da Unicamp. A Unicamp forma os principais economistas de esquerda do Brasil. Aloysio Mercadante, Maria da Conceição Tavares, Guido Mantega, esse povo tudo veio dali. Só sai caca daquele pessoal ali, só sai desastre econômico. E o Guido Mantega continua dizendo de novo que o crescimento e o desenvolvimento do Brasil tem que vir do gasto público, do investimento público e não dos investimentos privados. Como está fazendo maravilhosamente o ministro Tarcísio no Ministério da Infraestrutura e o ministro Paulo Guedes na Secretaria de Parcerias Público-Privadas do governo federal. As ferrovias, os portos, os aeroportos, as rodovias, todo o crescimento, a revolução na infraestrutura do Brasil está sendo feita com investimentos privados, sem mexer no dinheiro do pagador de impostos. O dinheiro dos pagadores de impostos no Brasil está indo para pagar as dívidas que a Dilma e o Lula deixaram, para pagar os gastos do fechamento da economia defendido pelo PT, defendido pela esquerda, a turma do fecha tudo e economia a gente vê depois, para pagar Auxílio Brasil de R$400 para 20 milhões de famílias, melhor dizendo, para gerar crédito barato para pequenos empreendedores e microempreendedores, que são os maiores geradores de empregos no Brasil. E aqui vai uma diferença abissal entre o governo do presidente Bolsonaro e a gestão do ministro Paulo Guedes e o que seria, de novo, um desastre de um governo do Molusco tendo Guido Mantega como ministro da Economia. São dois caminhos diametralmente opostos. E é preciso que as pessoas tenham isso claro. Eu sei, digo, repito, é muito difícil o povo brasileiro entender, porque nós estamos falando aqui de macroeconomia. Mas esse povo da Faria Lima, os banqueiros, os jornalistas, a elite econômica e política do Brasil, sabe e tem clareza disso. Dizem que em campanhas eleitorais não se discute política, não se discute os rumos da nação. Discute sim. Obviamente que em níveis diferentes, para públicos diferentes, com qualidades diferentes, mas esta é uma diferença radical entre o rumo que o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes na economia, deram ao Brasil para consertar o estrago do PT, para consertar o estrago do fechamento da economia na pandemia, com resultados excelentes. Nós chegamos a um déficit público de 0,4%, igual ao que tínhamos antes do fechamento da economia na véspera da pandemia, e recuperamos o patamar de emprego que tínhamos antes da economia. Dentro do mandato do presidente Bolsonaro, socorrendo empresas, socorrendo empregos, socorrendo pessoas, e fazendo a infraestrutura do país se revolucionar com investimentos privados. O risco da volta do petismo ao poder não é só a volta da corrupção. O Brasil teria quebrado mesmo se não tivesse havido corrupção. Teria quebrado pelas concepções econômicas erradas do Guido Mantega, da Dilma Rousseff, do Aloysio Mercadante, dessa turma toda do PT que quer voltar ao poder e que, infelizmente, se isso acontecer, Deus queira que não, vai ser um desastre anunciado. Fique ligado, informe-se, ajude a influenciar as pessoas do seu círculo de relacionamento. Tente explicar claramente isso às pessoas para a gente evitar o risco da volta da corrupção
e da volta da recessão econômica no Brasil. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno de 2 horas da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando e o mês está começando. Logo depois da vinheta, acostume-se a pingar o seu Pix mensal aqui e é a sua doação que garante a independência das informações e análises deste canal. Até o próximo vídeo.